É bom estar na casa do Pai, amém? Podemos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 6. Vamos ler 4 versículos, vamos ler do 46 ao 49. Lucas 6, do 46 ao 49. Então diz lá assim: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Até parece que o Senhor estava a falar connosco também. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Verso 49. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Amém? Senhor Espírito Santo, entregamos este tempo nas Tuas mãos. Possas usar esta palavra e este tempo para tocar nas nossas vidas. Te damos total liberdade. Dizemos que és bem-vindo. Bem-vindo na nossa vida. Possas trazer-nos revelação, possas trazer-nos mudança, possas trazer-nos o entendimento do que nós poderemos ser quando ouvimos a Tua voz e daquilo que nós poderemos ser quando não ouvimos a Tua voz. Enche-nos da Tua presença enquanto nos ministras, Senhor. É o que eu oro no nome santo de Jesus e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Amém e amém. Esta passagem é poderosa, amém. O Senhor já nos trouxe esta ministração logo no início da abertura da arca, nas primeiras semanas, mas hoje o Senhor quer-nos trazer uma visão diferente. Deixa-me fazer uma pergunta. Quem gostou da palavra de despertamento da pastora Sandra no domingo passado? Palavra poderosa que a gente às vezes fica meios inertes. E esta mensagem de hoje vem um pouquinho na sequência dessa. Se não despertaste na semana passada, o Senhor hoje está a dar mais uma oportunidade para a gente despertar, para aqueles que ainda não se posicionaram, se podemos despertar. E nesta passagem, o Senhor conta-nos a história, o posicionamento, a atitude, a forma de vida de dois homens diferentes. Contrariamente ao que parece, esta passagem não fala de duas casas, fala de duas pessoas que cada uma construiu uma casa. A casa aqui não é minimamente relevante. O que é relevante é quem construiu a casa e como construiu a casa. Porque o Senhor Jesus não nos quer dar nenhuma lição de arquitetura, nem de construção, e nós temos aqui quem saiba de construções, muito melhor que Jesus, com toda a certeza. Jesus sabe muito de vidas, amém? O tema aqui de Jesus não é a construção, o tema aqui de Jesus é a vida de cada um daqueles homens que construiu a casa. E uma das casas, diz-nos aqui esta passagem de Lucas, suportou toda a adversidade e a outra não suportou nada. Assim que veio a primeira torrente forte, o que a Bíblia nos diz aqui é que a casa não suportou e caiu. Profeticamente falando, o que é que esta passagem tem para nós, para ti e para mim? Não está a falar da nossa casa, amém? Está a falar de nós. Templo vivo do Senhor. Quando a Bíblia nos diz que nós somos templo do Espírito Santo, quando Jesus aqui está a falar, claro, é uma parábola, é uma alegoria, mas quando Jesus está a falar aqui profeticamente, Jesus está a dizer como é que eu estou a edificar a minha casa com Deus. Não a minha casa natural, a minha família. Como é que eu estou a edificar isso com Deus? Estou a edificar de forma a que ela seja uma casa, a que eu seja uma casa que quando vem a tempestade, a adversidade, eu me mantenho firme, a gente abala, mas não cai. Ou sou uma casa que cai? Porque nós somos essa casa do Espírito Santo, amém? Não sei se vocês sabem, mas hoje em dia há países, aqui em Portugal a legislação acho que também já obriga a isso, é que as casas, não sei se são todas, se é só a partir de um determinado número de andares, são obrigadas a ter construção antissísmica. E a construção antissísmica, o que tem, não tem nada de extraordinário que garante que aquilo não cai. O que a construção antissísmica tem é exatamente o permitir que a construção abane, mas não caia. É isso, não é, Palmir? Não há nenhuma construção que, se não abanar, se mantenha firme. Por isso, nós podemos abanar, mas não caímos. Nós podemos abanar, mas não devemos deixar-nos ir com o vento demasiado forte, com a torrente. E esta casa, assim que veio o vento e a tempestade, ela foi. Esta passagem começa com o Senhor Jesus a dizer uma coisa, logo no primeiro versículo, muito, muito interessante, que é: porquê é que me chamam Senhor e não fazem o que eu digo?
porque me chamais Senhor, acho que é mais ou menos assim que começa. Quem é que sabe responder esta pergunta? Porque é que se chama, porque é que nós muitas vezes dizemos que Ele é o nosso Senhor, que é o amado das nossas almas, e nós hoje cantamos, e eu tenho a certeza absoluta que nós cantamos de coração, cantamos a viver, que Ele é o mais belo entre milhares de milhares, que Ele é o nosso Senhor, nós rendemos a nossa vida a Ele. Mas na realidade, muitas vezes, nós sabemos o que fazer e fazemos ao contrário. Jesus nos diz para fazer A e nós fazemos B. Essa é uma... Eu não estou a falar de quem não conhece Jesus, que faz as coisas contrárias. Estou a falar de nós, que ouvimos Jesus, que lemos a sua palavra. E muitas vezes o Senhor diz-nos para fazer e nós fazemos exatamente o oposto. E esta é uma luta que todos nós travamos diariamente com a nossa carne, com a nossa alma. Essa inclinação em fazer a nossa vontade, em vez de fazer o que é certo. Esse é o problema quando a nossa alma manda no nosso espírito, quando o nosso espírito não está devidamente posicionado, quando o nosso espírito não faz essa confirmação sobre a alma, que é a alma que tem que se alinhar com o espírito. Por isso, muitas vezes nós fazemos o oposto, sabemos o que é que devemos fazer. Eu sei que eu devo descer por aqui, mas eu apetece-me fazer um mortal enquanto saltar. Umas vezes corre bem, outras vezes corre mal. Quando são coisas mais importantes, normalmente corre mal. E nós travamos essa luta diariamente. Pensa assim comigo. Quantas pessoas é que tu conheces que poderiam ter uma vida melhor se fizessem o que é certo, em vez de fazerem a sua vontade? Pensa assim, rapidamente. Quantas pessoas tu conheces? Esquece que sejam crentes ou não crentes. Quantas pessoas tu conheces que se tomassem as decisões certas, a vida delas era muito melhor? Eu acredito. Rapidamente vai à nossa cabeça 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. Não tenho dúvidas nenhumas. Nós estamos a falar rapidamente aqui de várias dezenas de pessoas, para não dizer mais. Se calhar aqueles que conhecem mais gente, vem um turbilhão de nomes logo à cabeça. Bum, 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 daquelas pessoas que fazem errado. Agora, pensa assim comigo. Se dessas pessoas que tu pensaste ou que te vieram à memória, vamos imaginar que 1/3 delas conhece Jesus. Sei lá, porque a gente acaba por se relacionar muito com crentes, com cristãos. 1/3. Vamos imaginar que pensamos em 50 pessoas. 1/3 estamos a falar de 18 pessoas, 17 pessoas, não é? 17 conhecem Jesus, fazem coisas erradas que podiam ter uma vida melhor. Depois temos 30 e tal que não conhecem Jesus e que fazem coisas erradas também, porque fazem a sua vontade e depois se arrependem. Qual é a diferença entre elas? Estas não conhecem Jesus, decidem pela sua carne. Estas conhecem Jesus, mas como o Senhor diz em Lucas, logo no primeiro verso, dizem Senhor, Senhor, mas não fazem a sua vontade. O que é que nos distingue destas? Eu estou para colocar aqui neste rol, sem problema. O que é que nos distingue daquelas? O sangue do Cordeiro na nossa vida, Jesus na cruz do Calvário. Mas se eu não faço isso na minha vida diariamente, de que é que me serve dizer isso? Como é que eu posso sequer ter a expectativa que o céu é uma certeza para mim, se o Senhor levar a minha vida nesta hora, se eu estou a ter a mesma atitude dos outros que não conhecem Jesus e que fazem o que lhes dá literalmente na bolha? Nós temos que pensar isso. Nós temos que ser referência para os outros e não os outros referência para nós. Nós temos que mudar. Mas, voltando aqui, vamos abstrair-nos deste paralelismo. Será que as pessoas não querem ter uma vida melhor quando tomam decisões más? Claro que querem. Penso eu que ninguém toma uma decisão a pensar que aquilo vai correr mal. Como eu disse, se eu achar que em vez de descer aqui posso saltar com um mortal encarpado e depois parte a coluna ali embaixo, eu acredito que a minha intenção primordial não foi essa. Foi fazer bem. A questão é que a gente faz aquilo que pensa, aquilo que sente, e isso, no fundo, na esmagadora maioria das vezes, não é o melhor para nós. Quando nós conhecemos Jesus e decidimos seguir Jesus, garantidamente, essa é a melhor opção que nós podemos ter. Mesmo que a gente, às vezes, seja difícil. Então, porquê? Voltando à pergunta inicial. Porquê é que eu não faço aquilo que Jesus me diz? Eu digo que Ele é Senhor, Senhor, e não faço aquilo que o Senhor manda dizer. Porque lá no fundo, bem lá no fundo, eu não tomei a decisão de morrer para a minha vida e viver para Jesus. É porque no fundo, eu continuei a dizer que quero mudar de vida, que quero fazer, mas continuo a viver da forma como eu sempre vivi, que é a forma que eu me sinto mais confortável, porque ainda decidi não mudar certas coisas, decidi achar que uma semana me corre bem, noutra semana corre mal, uma semana, anda a semana toda, não levem mal o que eu vou dizer, anda a semana toda de joelhos em oração, e na semana seguinte anda a semana toda a fazer outras coisas que não vou dizer o quê.
a viver uma vida de pecado, e eu acho que a semana em que eu faço tudo bem, cobre tudo o que eu fiz na outra. Não cobre nada do que eu fiz na outra. Pensem quem gosta de videojogos, Playstations e coisas do género. Quem não gosta sabe pelo menos o que é. Eu num jogo ganho créditos. Os créditos que eu ganho aqui pela semana em que eu faço uma grande oração e muito tempo de joelhos, não apaga os créditos que eu fiz deste lado. Na semana em que eu resolvo fazer o que me dá na telha e tudo oposto em relação à palavra de Deus, não muda. O que eu semeei aqui, eu vou colher. O que eu estou a fazer aqui é a semear coisas boas, que vou colher também. Estou-me a arrepender agora. Se eu vivo neste ciclo interminável, lembram-se de um filme há uns anos que era A História Interminável? Filme de ficção, miúdos. Isto é interminável. Se eu decido uma semana sou santo e crente, na outra semana é o que Deus quiser. Isto é um ciclo interminável e eu nunca mudo. E sabem qual é o resultado? É que um dia a casa vem abaixo, como este homem que construiu a casa. Porque eu uma semana construo bem, na outra semana construo mal. Uma semana faço bem, na outra semana faço mal. E enquanto eu viver assim, o Senhor Jesus nos diz é que um dia vai vir a adversidade e grande será a nossa ruína. Porque a minha casa não tem uma estrutura preparada. A parede até pode cair, o vento pode ser forte e leva ao telhado. Mas se a estrutura estiver firme em Jesus, ela fica ali. Agora, se a minha estrutura não estiver firme em Jesus, vai o telhado, vai a janela, vai tudo, até vai o esgoto e a caixa, vai tudo. Porquê? Porque nada está firmado em Jesus. Então, deixa-me fazer uma pergunta provocatória. Posso? Será que nós somos referência para essas pessoas, para aquelas 30 e tal ou 40 que nós pensamos que não conhecem Jesus? Será que elas optam por continuar na vida que têm porque não veem em nós alguém que lhes diz assim: não, faz sentido eu mudar. Faz sentido porque eu conheço-a. Eu conheço o que era a vida dela, eu conheço o que era a vida dele e hoje eu vejo que está diferente. Se nós não fizermos essa diferença aos olhos dos outros, deixa-me fazer outra pergunta ainda mais provocatória. Achas que aos olhos de Deus fazemos alguma? Estamos a enganar-nos a nós próprios. Estamos a fazer, agora vou fazer uma brincadeira, aquele programa que é o Querida, Mudei a Casa, ou Construí a Casa, ou não sei o quê, que o que eles fazem é o quê? Aquilo que está tudo destruído por dentro. Pintam, pim, 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 põem uns brilhozinhos, umas janelas, uns móveis de cozinha bonitos, cada fica fantástica. No dia em que aquilo vem um estremeção, aquilo rebenta tudo. E se os outros o que veem em nós não é referência para eles, nós ao domingo vimos ficar lindinhos para Deus. Somos o cristão que vive o domingo de uma forma fervorosa, mas de segunda a sábado não é referência para ninguém. E que se nós formos essas pessoas, a nossa vida um dia vai cair. Há de haver um dia em que a gente não se aguenta e naquele dia diz: estou farto, estou cansado e vou desistir. E quando desistimos, a casa vem abaixo. Eu não acredito que nenhum de nós, nenhum crente, decida falhar na construção da sua vida espiritual de forma propositada. Porque senão havia muito melhor lugar para nós estarmos do que aqui. Honestamente, eu não acredito nisso. O que eu acredito é que nós temos que perceber porque é que não estamos a conseguir construir da forma correta. Deixem-me dizer-vos com toda a transparência possível. Eu não acredito, volto a repetir, que nenhum de nós decida deliberadamente estar a construir errado. Porque senão não faz sentido as renúncias que nós fazemos. Senão não faz sentido os bons posicionamentos que nós temos. Nós temos é que perceber porque é que isso não é constante na minha vida. Porque é que esse comportamento não é constante em mim. Porque é que isso não é visível pelos outros. Porque é que eu sou uma pessoa que, quando eu estou na presença de Deus, tenho um comportamento e quando estou fora desta presença de Deus, eu não levo essa presença de Deus para os outros e, pelo contrário, sou contagiado pelo que o mundo tem e tudo o que o mundo tem para mim é fantástico e maravilhoso e eu me esqueço da casa que eu estou a construir com Deus. Esta é a grande questão, a constância que nós temos que ter na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e ao domingo estarmos aqui na presença de Deus de mãos limpas e coração puro a adorar o Rei dos Reis. Amém. É esta constância que tem que fazer parte da nossa vida. E eu acho que a razão para isso, não tenho a certeza, a razão para nós não sermos capazes de ter essa constância é porque nós temos uma ausência de uma experiência espiritual com Deus diária. E nós temos essa experiência espiritual provavelmente ao domingo, quando estamos juntos,
num evento da igreja, quando estamos juntos numa aula, quando estamos juntos em algum momento, num cenáculo, num tempo de oração, mas depois de segunda a sábado. Falta-nos essa experiência com Deus, falta-nos essa intimidade com Deus. E muitas vezes isso acontece não só com os mais antigos, mas até com os mais novos. Muitas vezes, claro, a gente às vezes quando começa a nossa caminhada cristã, estamos tão entusiasmados, vemos tanta coisa a começar a acontecer em nós, que a gente ganha um ânimo ainda mais forte. E às vezes ao longo do tempo, nós vamos nos deixando adormecer. Por isso a semana passada a pastora falou do despertamento. Nós não podemos adormecer. Eu já disse isso muitas vezes e volto sempre a dizer. Se no mundo natural a gente quando para, a gente fica no lugar onde nós estamos, no mundo espiritual a gente quando para, a gente não fica no mesmo lugar. A gente quando para, a gente retrocede. É como se tivesse uma rampa e a gente vai escorregando. É como se fosse ali o coisa da bateria da Hélia. Vai escorregando, vai saindo da posição. E às tantas, quando damos por nós, já ninguém consegue tocar o bombo em nós. Já escorregamos tanto, que ela está ali a bater com o pé e a gente já está a 3 metros de distância. E nós não podemos parar. Por isso é que eu às vezes digo, meio a brincar, mas é verdade. Se não consegues correr, porque a vida não te está a permitir correr com Deus, dar tudo, anda. Se não consegues andar por alguma razão, porque estás a passar por N situações, abre o coração a Deus, mas vai nem que seja de joelhos, não pares. Se não consegues ir de joelhos, rasteja. E se por alguma razão não consegues rastejar, rebola. É só deixares rebolar, mas não saias diariamente desse tempo com Deus. É fundamental nós, como cristãos, termos esse tempo diário com Deus na construção da nossa casa. Porque senão um dia nós vamos ficar frustrados e ver que o outro tem uma casa fantástica, tem um T25 com 25 suítes na sua casa, porque foi construindo uma casa com Deus fantástica, tem uma coisa maravilhosa onde ele consegue ter experiências com Deus, consegue ver a vida de Deus, consegue ver aqueles com quem ele se movimenta terem uma vida mudada e transformada, e nós ficamos num T-1, porque não é um T0, é um T-1, temos aquele cubículozinho com Deus em que a gente só vai pedir coisas a Deus, mas não temos vida com Deus. E depois nem esse T0, nem esse T1 ou T-1 se aguenta. Claro que todos nós somos diferentes nas nossas formas de ver, nas nossas formas de pensar, de avaliar as coisas, e isso faz toda a diferença. Mas nós temos que perceber que o facto de sermos diferentes não faz com que aquilo que vamos fazer seja igual. Deixa-me dar um exemplo. Nós temos aqui homens, mulheres, uns mais velhos, uns mais novos, temos aqui crianças, e nenhum de nós sabe que se o irmão do lado pensa da mesma forma sobre montes de coisas. Não sabemos. Há coisas que a gente sabe, pensamos de forma diferente. Uns têm o clube do seu coração, o clube desportivo é diferente. Outros têm vivências diferentes. E, por exemplo, se eu pedisse a 2 pessoas daqui para irem lá acima chamar as crianças por uma razão qualquer, eu tenho a certeza que se calhar aquilo que cada um diria lá em cima seria diferente. Porquê? Porque tem a ver com a nossa vivência. Ou seja, iriam os 2 lá acima, um diria uma coisa e o outro, 10 segundos depois, diria para vir para baixo, mas com outra razão qualquer. Porquê? Porque é a nossa vivência, é aquilo que nós pensamos. Mas isso não muda que tinham que ir lá acima e chamar as crianças. Isto para dizer o quê? Este exemplo da construção é exatamente a mesma coisa. Eles tinham uma missão. Eles tinham que fazer algo. E o eles serem diferentes não devia fazer com que a construção fosse tão diferente. Porquê? Porque eles tinham que perceber o que é que eles tinham que fazer e o que é que eles deveriam não fazer. Deixa-me dar-te um exemplo bíblico que se calhar nós entendemos ainda melhor. Todos nós conhecemos a história de quando o povo foi liberto do Egito. Houve um momento em que Deus falou com Moisés, a dizer, ali à frente, amigos, está uma terra que eu escolhi para vocês. É aquilo que se chama a terra prometida. Moisés faz o quê? Separa 12 espias, peguem 12 homens, que eram homens de confiança dele, e diz assim, vão espiar essa terra, vão ver o que é que lá está, vão ver como é que nós podemos tomar conta dessa terra. Porque Deus não disse que a terra estava lá paradinha com eles. Deus disse que eles tinham que conquistar a terra. Portanto, eles foram lá. Nós sabemos a história. 10 vieram com um relatório negativo, 2, Josué e Caleb, vieram com um relatório positivo. Pergunta importante. Há uma coisa que nós vemos no relatório. Quer um, quer outro, tiveram em comum o quê? Falaram que havia gigantes. Não é?
Estes 10 disseram que havia gigantes e aqueles 2 também disseram que havia gigantes. E a diferença é que estes não tiveram medo dos gigantes e os outros 10 tiveram medo dos gigantes. Então, agora deixa-me fazer uma pergunta para nós tentarmos ver o que é que levou a que estes 10 trouxessem um relatório negativo e 2 trouxessem um relatório positivo. Pergunta, todos foram libertos do Egito? Sim ou não? Sim. Segunda pergunta, tinham todos a promessa da terra prometida? Sim ou não? Tinham. O Deus de Josué e Caleb era diferente do Deus dos outros 10? Não. Quem é que lhes deu a indicação da missão? Foi Moisés que deu a todos. Então, porquê que o relatório foi diferente? Se todos estavam diante do mesmo problema, se todos estavam a ver os gigantes, mas todos ouviram a mesma coisa, todos ouviram Deus dizer que aquilo era para eles. Porque a forma como uns decidiram lidar com aquilo que Deus lhes disse foi diferente da forma como outros decidiram lidar com aquilo que Deus lhes disse. Estes decidiram confiar em Deus e fazer o que Deus disse, que é: eu estou convosco, aquela terra vai ser vossa. E estes decidiram confiar no quê? Na sua mão, no seu pensar, no seu agir, e aos olhos naturais, eu também, se entrasse ali na quinta e visse gigantes, ala que se faz tarde. Mas quando Deus manda, a gente tem que perceber que não estamos a lutar com as nossas mãos, não estamos a agir com as nossas forças naturais. E para estes construtores, que o Senhor Jesus nos fala aqui, a diferença é o quê? As promessas que o que construiu bem tinha, que se firmou nelas, e as promessas que aquele que construiu mal tinha e que não se firmou nelas. O Deus é o mesmo, o Jesus é o mesmo, mas, e hoje não vou entrar por aí em grandes detalhes, porque o Senhor já nos ministrou uma vez sobre isso, o terreno era o mesmo. Ou seja, um não foi construir aqui em Santa Marta do Pinhal e o outro em Leiria. Não, o terreno era o mesmo. O terreno tinha a mesma terra. O terreno tinha a mesma areia. Um não era bonito, subido, o outro era baixo, declive, para a água. Não, era exatamente o mesmo terreno. As condições naturais, o que Jesus nos está aqui a dizer isto, as condições naturais eram exatamente as mesmas. A missão que cada um tinha também era exatamente a mesma. Um cumpriu a missão e foi bem sucedido, e o outro não cumpriu a missão, embora parecesse, e foi mal sucedido. E a casa caiu quando veio a primeira torrente. Porquê? Porque um abordou a missão fazendo tudo como devia ser, e o outro abordou a missão da forma de: vou fazer como eu acho que deve ser feito. E como ele fez, como ele achava que devia ser feito, quando veio a chuva, quando veio a tempestade. O que achava que fez bem, a casa caiu. E a nossa vida cristã, fazendo este paralelo profético para nós, não é diferente. A forma como nós decidimos abordar a missão que temos, cada um de nós tem uma missão, amém? Cada um de nós tem um propósito, amém? Cada um de nós tem um chamado. A Bíblia nos diz que muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Porquê? Pela forma como abordamos o chamado. Pensa assim: Deus é mentiroso? Não. Deus é esquizofrénico? Não. Deus diz uma coisa hoje e outra amanhã? Não. A sua palavra é a mesma ontem, hoje e eternamente. Porquê que Deus chamaria alguém se Deus tivesse a intenção dessa pessoa não ser escolhida? Deus não faz isso. O que é que pode fazer com que eu não seja escolhido? Porque eu não abordei a missão com sucesso, porque Deus me deu uma coisa que é livre-arbítrio e eu decidi fazer à minha maneira, em vez de fazer da maneira que a Bíblia me ajuda e me ensina a dizer que eu devo fazer. Tão simples quanto isso. Quem aqui gosta de cozinhar? Quem gosta de comer? É melhor comer do que cozinhar. Cozinhar dá trabalho. Comer a gente só tem que abrir aqui o maxilar, fechar e saborear. Se nós fizermos uma receita qualquer, pensa assim, vamos pegar numa receita que nenhum de nós saiba. Vamos imaginar uma receita que nenhum de nós sabe. E nós temos a receita, os ingredientes e a forma de fazer. Imaginem que vocês recebem uma pessoa muito importante lá em casa. Imagina, sei lá, uma pessoa muito importante lá em casa. E vais fazer uma receita que sabes que é a comida que a pessoa mais gosta. Nunca fizeste na tua vida. O que é que tu vais fazer? Vais comprar os ingredientes e vais seguir a receita passo a passo. É ou não é? Ou vais inventar e fazer como tu achas que é. Nunca fizeste aquela comida. Então porquê é que com Jesus a gente faz como a gente quer? Jesus dá-nos a receita. Está aqui na Bíblia a receita.
Porque é que nós inventamos? Imagina, nunca fizeste arroz na vida. Vais fazer arroz. Sabes que tens que pôr uma chávena de arroz, 2 chávenas de água, ou 3, que é do arroz mais solto ou mais não sei o quê. Porque é que... Imagina que fazes ao contrário. Não, hoje vou fazer diferente. Hoje vou fazer como me dá na bolha. Então vou pôr uma chávena de água, 3 chávenas de arroz, vou pôr uma chávena de sal. É fantástico. Tiveste a gastar gás, comida, porque ninguém vai conseguir comer aquilo. Se nós, naquelas coisas que servem para nos alimentar, o corpito lindo e maravilhoso que nós temos, nós seguimos a receita, porque é naquilo que é para alimentar o nosso espírito, a gente não segue a receita. É difícil de nós entendermos, mas nós somos assim. Nós fazemos essas coisas em que, quando temos que fazer alguma coisa que não gostamos muito, quando temos que negar aqui a nossa vontade, nós fazemos de forma diferente e não abordamos as coisas bem. Mas voltando aqui a este exemplo da casa, da construção, o facto de nós sermos diferentes, eu sei que se calhar estás a pensar assim, pastor, mas se calhar a gente não consegue ser bem-sucedidos na missão. Eu sei que a gente tem um chamado, mas se calhar a gente não somos escolhidos porque eu tenho os meus problemas. Eu tenho as minhas dificuldades. E isso faz toda a diferença em sermos bem-sucedidos e não é verdade. Lamento informar-te, a Bíblia diz que não é verdade. Porque a Bíblia nos diz, que o Senhor Jesus nos diz, que estes construtores tiveram os dois a mesma adversidade. A chuva veio para os mesmos, a enchente veio para os mesmos, só que a casa de um ficou de pé e a casa do outro caiu. E o que para ti é um problema gravíssimo, para mim pode não ser. E o que para mim é um problema gravíssimo, para ti pode não ser. Porque os problemas são relativizados face à nossa vivência e às dificuldades que nós temos. Se calhar, para um de nós, pode ser um problema gravíssimo a temperatura chegar aos 30 graus. E se calhar há outro que anda aí a pedir ao Senhor para mandar o verão mais cedo porque não aguenta aos 18 graus. Portanto, os problemas são relativos. Claro que há circunstâncias familiares, pessoais, financeiras, que claramente o não ter dinheiro para pagar a renda é um problema, seja para ti ou seja para mim. Amém? Há coisas que são iguais. Mas há outras coisas que o que é um problema para um, para o outro não é. Porquê? Porque nós temos vivências diferentes. Não é? Se calhar, ainda ontem estava a dizer a uma pessoa que estava a ver um programa na televisão sobre carros. Apresentam modelos novos. Estava a ver um modelo de uma marca, não vou agora dizer o nome, para não fazer publicidade, a menos que me dessem não sei, se calhar digo, não digo. E o carro custava 252 mil euros. E eu pensei logo assim para mim, vou já dar a entrada no carro, vou já dar 2 euros e o resto vou pagando nos próximos 80 anos. Só pode ser assim. Comprar um carro de 252 mil euros, fantástico, o carro merece, mas se calhar para algumas pessoas isto pode ser um problema, para mim não é. Portanto, como eu digo, os problemas são relativos. Para mim o problema seria os 2 euros eu tinha para dar de entrada. Agora os restantes 251 mil e não sei quantos é que não tenho. Isso não é relevante. Isto para dizer o quê? Com esta brincadeira. Tu teres um problema não quer dizer que ele não exista. Mas Jesus ajuda-nos a resolver os problemas e a tornar as coisas relativizadas e as coisas aplainadas. E o que é importante nós percebemos aqui é que perante as adversidades, uma casa foi construída bem e outra casa foi construída mal. E se nós nos ficarmos a lamentar das dificuldades que temos e dos problemas que temos, em vez de lutar contra eles, lutar com as armas da fé, em vez de lutarmos com eles para podermos suplantá-los, porque o Senhor Jesus nos diz, não sei se te lembras de uma passagem em que o Senhor Jesus nos diz que no mundo nós teremos o quê? Aflições. Mas nós poderemos vencê-las porque Ele também as venceu. Se há coisa que ninguém pode dizer é que Jesus enganou alguém, tipo um vendedor de banha da cobra, em que nos tenta vender uma coisa. Jesus não nos tentou vender nada. Jesus, tudo o que é certo diz, tudo o que não é certo diz, com todas as letras. E Jesus nunca nos disse que não iríamos ter mais problemas, que a nossa casa ia ser super bem construída. Não. O que Jesus nos diz é que Ele nos ajuda a construir a casa. Claro que é muito mais fácil eu colocar a responsabilidade de eu não ser escolhido, do meu insucesso cristão, de andar sempre a patinar no mesmo sítio e não sair do mesmo sítio. É claro que é mais fácil eu pôr a culpa desse meu insucesso nos outros, nos problemas que eu tenho, na vida que não é boa, nas dificuldades que eu tenho. É muito mais fácil, em vez de eu perceber que eu ainda não despertei, como a pastora nos disse a semana passada. Ou melhor, eu só despertei, mas não entrei na fase do despertamento, em que eu preciso de perceber que eu tenho que acordar e manter-me acordado. Eu não posso estar a viver de despertador em despertador. Eu não posso estar a viver de momento
despertar em momentos de despertar. Eu tenho que acordar, espiritualmente falando, e manter-me firme e alinhado. Não estou com isto a dizer que a gente às vezes não pode ter uma situação em que a gente escorrega, em que a gente tropeça, mas a gente tem que se levantar. Agora, não podemos, não devemos, é ficar a viver sempre com a desculpa. Lembram-se, aqueles que são mais perto da minha idade, se calhar lembram-se de um desenho animado que havia há muitos anos, que era um pintainho preto, acho que era preto, que punha... Naquela altura não se falava estas coisas dos racismos e não sei o quê, a gente brincava com as coisas normais. E tinha uma casca de ovo na cabeça, que era o Calimero. O Calimero lamentava-se tudo. Está de chuva, está de sol, Nós não podemos, ou podemos ser crentes calimeros, depois vão ao Google, pesquisem pelo Calimero. Podemos ser o crente calimero que passa a vida a queixar-se dos problemas que tem, porque tem, ou podemos ser o crente sábio que luta sobre os problemas e que avança sobre esses problemas. E um dos construtores foi sábio. O que a Bíblia nos mostra aqui é que um dos construtores foi sábio, foi diligente, foi cuidadoso, fez tudo o que podia fazer. E o outro foi o quê? O oposto, foi insensato, descuidado, eu até me atreveria a dizer relaxado. Não se preocupou em construir bem. Preocupou-se apenas em fazer os mínimos olímpicos. Ou seja, um abordou a missão que tinha, de forma a ser bem sucedido, construiu uma casa boa. O outro abordou a missão de uma forma absolutamente desinteressada. E a forma como abordaram a missão é o que responsabilizou o sucesso ou o fracasso da missão. Pergunta para nós pensarmos: com qual dos construtores é que eu me identifico mais? Com o que construiu de uma forma sensata, sábia, esforçada? Ou eu me identifico mais com aquele que fez os mínimos olímpicos, como se costuma dizer? É para a casa ficar feita? É. Sem pensar no amanhã. Com qual dos construtores é que eu me identifico mais? Porque problemas e adversidades todos nós vamos ter. Mas a minha vida cristã será diferente se eu me identifico com o construtor que foi sábio, diligente, esforçado, ou a minha vida cristã vai ser diferente se eu me identifico com o construtor que foi insensato, descuidado, desinteressado. Ou seja, vou cumprir minimamente com as coisas. Como eu disse há pouquinho, o Senhor Jesus não nos está a falar de técnicas de construção. O Senhor Jesus está-nos a dizer é que se eu construir a minha vida com base no que Ele me ensina, vou ter sucesso, vou ter uma vida estável com Ele. Não estou a dizer que não há problemas, vou ter uma vida estável. Se eu construir uma vida fora dos ensinamentos dEle, isto vai ruir. É uma questão de tempo. Há de vir uma adversidade, há de vir uma circunstância tal. E a gente às vezes vem aquilo de onde menos se espera e aquilo cai. E Jesus está a falar aqui, não é de técnicas de construção, está a falar de técnicas de relacionamento. Como é que eu me relaciono com Ele de uma forma esforçada ou se eu me relaciono com Ele de uma forma descuidada? Se fico à espera que seja Jesus a querer se relacionar comigo. A Bíblia diz-nos aqui no verso 48 que o construtor que construiu bem foi esforçado. Chegou lá ao terreno, viu a terra, mas escavou. Sabia que o certo não é fazer na terra. Tu e eu, que não somos especialistas em construção, aliás, nós temos um exemplo prático. Quem gosta de ir para a praia e levar chapéu de sol, o que é que faz quando chega à praia? Faz um buraco para o chapéu de sol ficar bem firme ou põe assim o chapéu de sol? Fazem isso? Digam-me que eu nunca vou com vocês para a praia. Não quero passar vergonhas, que aquilo nem é preciso vir vento. Veio uma mosquinha e lá vai aquilo, com o bater das asas da mosca. O que é que a gente faz? Também não é preciso fazer um furo até à China, não é? Não convém. A gente faz um furozito, pelo menos com um palmo, e aquilo fica bem firme. É ou não é? E é um coisinho de praia. É um chapéu de praia. Se fosse uma casa, a gente ia fazer assim uns furinhos, que foi o que este construtor fez. A Bíblia nos diz que ele criou as melhores condições para fazer os alicerces, até encontrar a rocha onde fica firme. Quem é a rocha na Bíblia? Jesus. O construtor foi construir a sua casa em Jesus. O outro construiu a casa nas coisas simples da vida. O outro construiu a casa nas alegrias que o mundo nos dá. Que o mundo nos oferece. Peço perdão, que o mundo não nos dá alegrias. O mundo oferece-nos coisas maravilhosas. Ele construiu a casa nessas coisas maravilhosas que o mundo oferece, sem se esforçar minimamente. Não escavou, não procurou Jesus, ficou ali pela superficialidade. Lembro-se daquela passagem em que diz que uma semente é lançada à beira do caminho
vêm as aves e levam. Outra é lançada no meio dos espinhos, também a sombra. Outra é lançada na rocha, não tem nada. Mas aquela que é lançada em boa terra, essa vai ser regada e alimentada. Estas parábolas complementam-se, se a gente quisermos pensar desta maneira. O que o Senhor nos está a dizer é aquele que escava até mim, aquele que vem até mim, esse vai construir uma casa boa. O outro não. O outro vai se esforçar pouco. E eu acredito que o construtor sábio podia não ter feito aquilo, mas como era sábio, sabia que queria ter sucesso. E como queria ter sucesso, foi por aí. E quando o crente, quando o cristão não se esforça, o cristão que é sábio faz o quê? O cristão que é sábio busca Jesus. O cristão que é sábio lê a Bíblia. O cristão que é sábio esforça-se para mudar as coisas que ele consegue perceber que tem que mudar. O cristão que não é sábio, que apenas quer viver de domingo em domingo, faz o quê? Não escava nada, não busca nada. Continua tudo como é. O resultado é que um dia a casa cai. Abre a Bíblia comigo. Vamos ao livro de Mateus. Vou-te mostrar uma coisa. Está lá no livro de Mateus, no capítulo 11, no verso 12. Só para veres que eu não estou a enganar ninguém. Porque eu não engano ninguém. Sob o esforço. Mateus 11, verso 12. Diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Pergunta dos 10 milhões. Não sei se trouxeste o livro de cheques, João. Achas que o construtor que não se esforçou vai se apoderar de alguma coisa? Não me parece. Nem que o João tivesse ali o cheque em branco, ele não se apoderava de nada. Porque ele não se esforçou para nada. Agora, achas que o crente que não se esforça vai conseguir alguma coisa, saindo do construtor para a nossa realidade? O que a Bíblia nos diz é que o reino dos céus é tomado por esforço. Pensa bem, o reino dos céus é algo que não é nosso, se é dos céus é de Deus, amém? Claro que nós não vamos tomar o reino dos céus. O tomar aqui é eu entrar no reino dos céus, traduzindo isto para a linguagem do século XXI, eu entrar no reino dos céus é por esforço, não é por ficar à sombra da bananeira, à espera que as bênçãos venham. É verdade, em Deuteronômio diz que aqueles que cumprirem os mandamentos do Senhor e o seguirem, as bênçãos os seguirão. Mas eu não posso estar a vida toda à espera, à sombra da bananeira, que as bênçãos caiam para mim. Então, se nós concordamos que aquele que se esforçar vai conquistar alguma coisa, vai conquistar algo, não estou a falar de nada material, vai conquistar uma vida em Deus, vai conquistar o acesso ao reino dos céus. Se nós conseguimos concordar nisso, e se conseguimos concordar que o que não se esforça também não vai chegar lá, nós percebemos que a questão aqui não é no construtor 1, nem no construtor 2. É o esforço que cada um colocou a fazer as coisas. Não tem a ver com a habilidade, este sabia de construção, este não sabia sequer a diferença entre um martelo e uma chave de fendas. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o esforço que eles colocaram. Ou seja, a sabedoria é importante, mas a diligência e o esforço são muito mais importantes. Porque eu posso ser muito sábio, mas se eu não consigo pôr em prática a sabedoria que eu acumulo ao longo da minha vida, eu posso dizer aquelas palavras muito caras de 25 euros, mas daquilo não diz nada. Esfuma-se tudo. Puf! É tipo aquelas bolinhas de sabão. A gente faz e elas rebentam. Eu posso usar as palavras mais lindas e maravilhosas. Se isso não se materializa em nada na minha vida, não serve para nada. A grande diferença não é a sabedoria. Claro que é importante a sabedoria, mas a importância é o esforço. A grande diferença é que o crente que tem sucesso na sua vida cristã não desiste por causa do esforço. Deixa-me dizer-vos uma coisa importante sobre a Bíblia. A Bíblia tem 66 livros. É importante a gente ler a Bíblia. É importante nós decorarmos versículos, porque nunca sabemos quando é o dia que não temos a Bíblia na nossa mão e temos que usar a palavra de Deus por nossa defesa ou para poder trazer a palavra de Deus a outros. Mas não é por decorarmos a Bíblia que nós somos melhores cristãos. É quando nós pomos em prática aquilo que nós lemos aqui. O esforço é o pôr em prática. É quando a Bíblia me diz assim, faz isto. Posso pegar um dos 10 mandamentos. Eu nem quero estragar o domingo a ninguém e perguntar quem sabe os 10 mandamentos. Mas a gente vamos ter um teste destes um dia. Acho que vamos ter aí umas aulas especiais para falar sobre os 10 mandamentos. Explicar até ao verão. O que é que acham? Explicar os 10 mandamentos e o teste final
é cada um dizer os 10 mandamentos. Quem vota a favor? Foi quase por unanimidade e aclamação. Está decidido preparar essa escola até ao verão. Bom, porque é importante. Quem sabe o NIF de cor? Ou o número de bilhete de identidade? Quem sabe o seu documento de identificação de cor? Quem sabe o número de telemóvel de cor? O nosso NIF são os 10 mandamentos. O nosso NIF espiritual. O nosso número de telemóvel são os 10 mandamentos. Estou a brincar, claro, mas é importante nós sabermos isso. Nós sabemos que o Senhor Jesus nos resgatou da lei, mas é importante a lei. Mas voltando aqui ao esforço. O esforço é eu aplicar a palavra que eu leio. O esforço é Jesus falar comigo e dizer-me: não vistas aquilo, não comas aquilo, não faças aquilo, não tenhas esse comportamento, pede perdão àquele. O esforço é Jesus falar isto comigo e eu dizer assim: JC, mantém-te calmo que isto está tudo controlado. Eu vou fazendo ao meu tempo. Eu não tenho essa vivência. Eu não sou assim tão rápido. Eu vou fazendo no meu tempo. E o meu tempo nunca acontece, porque o meu nome do meio é procrastinador. Então eu vou deixando aquilo ali. Eu nunca faço. Eu tenho pessoas para perdoar, eu tenho pessoas para pedir perdão, eu tenho coisas para fazer e eu não faço. Deus fala comigo através do Espírito Santo e diz para eu ler a Bíblia, para eu fazer um jejum. Não é oportuno agora. É mais no inverno que apetece mais, Deus. E eu vou protelando isto e vou fazendo mais para a frente. E eu não tomo as coisas por esforço. Deixa-me explicar-te o que é o esforço de um crente. Deixa-me detalhar isto aqui em 3 ou 4 pontos. O esforço de um crente é o esforço de quem coloca Jesus em primeiro lugar. O esforço do crente é aquele que arranja tempo para ler a Bíblia. Eu sei que o dia só tem 24 horas, mas pensa bem. O dia tem 24 horas. Vamos dividir isto em três grelhas de 8 horas, para facilitar a vida. 8 horas a gente dorme. Vamos imaginar, ok? 8 horas a gente trabalha. 16. Sobram mais 8. Nessas 8 horas a gente faz o quê? A gente tem os transportes, a gente come, a gente vai à casa. Nestas 8 horas temos muita coisa. Se alguém conseguir dizer que em 8 horas não arranja tempo para ler a Bíblia, então diga-me, não segui ao mesmo tempo. Se eu em 8 horas consigo ter tempo para comer e não alimento o meu espírito, não façam isso. Treinem primeiro ao espelho antes de vir cá, porque tem que se manter tipo aqueles jogadores de póquer que fazem bluff. Então o jogo é bom. Ninguém pode dizer que naquelas 8 horas eu não consigo arranjar tempo para ler a Bíblia. Eu não tenho a vontade de ler ou considero que não é importante. Dizer que não tenho tempo, não. Quem se esforça, o crente que se esforça para que a casa não caia, é o crente que lê a Bíblia. O esforço é decidir ter intimidade com Jesus, em vez de fazer as coisas da minha vontade. Podem-me sempre dizer assim: pastor, mas há áreas da minha vida em que eu ainda estou a lutar com elas. Fantástico. É isso. Eu estou a lutar com elas. Outra coisa é assim: pastor, há áreas da minha vida que eu não quero tocar. Assim, a gente não vai lá. Porque essas áreas vão fazer o quê? Sabem qual é o princípio da âncora nos barcos? É manter o barco parado, sem andar. Essas áreas da minha vida em que eu não quero tocar e não quero tratar, vão ser âncoras que me vão prender e eu não vou sair daquele lugar. E nós temos que tratar essas áreas. Nós temos que tratar aquilo que não está bem na nossa vida. Nenhum de nós é perfeito. Amém? Mas nós temos que ir tratando e fazendo essas coisas. O esforço de um crente é o esforço de quem diz não ao velho homem e à velha mulher e decide viver no Espírito e decide caminhar de novo, decide aceitar o nascer de novo que o Senhor Jesus faz na vida dele. Esse é o esforço de um crente. O esforço de um crente é o esforço de quem diz não ao mundo e sim a Jesus. O que é que quer dizer não ao mundo e sim a Jesus? Sempre que alguém te inclui, ou tu te incluis em algo que sabes que é contrário à palavra de Deus. Tão simples quanto isso. Não vale a pena a gente entrar aqui em questões pessoais, que há coisas que às vezes são questões muito nossas e eu posso considerar que uma determinada atividade vai contra o que seria a palavra de Deus e pode não ir porque é o entendimento que eu tenho. Basta nós lembrarmos que há igrejas, e são sérias, e são igrejas que existem há centenas de anos, e são sérias e são saudáveis, mas em que acham que não se deve ter música. Porque têm uma doutrina e um ensino que acham que a música é uma coisa do mundo. E então cantam, louvam ao Senhor através da leitura dos hinos e a adoração deles é tão santa como a nossa, amém? Ou a nossa é tão santa como a deles, e eu tenho a certeza que o Senhor reconhece. Porquê? Porque têm o entendimento que a música é uma coisa que o mundo inventou. Mas nós lemos aqui na Bíblia
que o rei Davi, quando trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, vinha a dançar, a tocar saltérios e harpas. Ele vinha a dançar à frente da arca, a adorar ao Senhor. A questão é, o mundo não inventou a música. Há música que é mal utilizada no mundo. Por isso é que eu estou a dizer, não vale a pena entrarmos em conceitos do que é o certo ou do que é errado. Eu tenho que ver isto que eu faço glorifica a Deus ou isto que me estão a chamar para fazer desonra o Senhor e me afasta do que é o caminho com Deus. É este o entendimento que eu tenho que ter. Quando eu digo aqui o esforço de seguir a Jesus e dizer não ao mundo, é exatamente isto. Estes 4 ou 5 esforços que eu falei são super simples, mas têm uma dificuldade. Sou eu que tenho que tomar a decisão de os fazer. Jesus não vai fazer isso por mim. Lamento imenso informar-te, mas tu estavas à espera que era Jesus que ia tomar estas decisões por ti. Jesus não vai fazer, porque Jesus tomou a decisão que nenhum de nós podia tomar, que foi subir à cruz. É a decisão de subir à cruz, é a decisão de abrir os seus braços para nos poder abraçar e dar a vida por nós. Ele tomou. Não vai tomar as minhas decisões nem as tuas. Vai-me ajudar a tomar as decisões. Vai-me dizer através da palavra dele, vai-me dizer através dos ensinos que ele nos dá. Mas sou eu e tu que temos que ter um posicionamento, sou eu e tu que temos que nos esforçar. Se eu quero construir a minha vida cristã com sucesso, eu tenho que me esforçar para ouvir Jesus. Se eu continuar a não ouvir Jesus, eu não vou ter sucesso. E sempre que a minha vontade for contrária ao que Jesus me ensina, claramente, eu não estou a construir a casa firme na rocha, eu estou a construir uma casa na areia, que à primeira tempestade ela vai. Eu sei que hoje em dia se fala que não é assim e que o que interessa é nós sermos felizes, que a graça de Jesus, desde que eu seja feliz eu posso fazer tudo. Eu sei que há aí muita gente na internet que diz que desde que eu seja feliz está tudo bem. Eu não encontro nenhum verso na Bíblia em que diga que eu vou para o céu se for feliz. Eu encontro vários versos na Bíblia que dizem que eu vou para o céu porque a graça de Jesus me alcançou. E essa graça de Jesus não é para eu esbanjar, semana sim, semana não, a fazer aquilo que não devo. A graça do Senhor Jesus é real, mas não serve para tolerar os meus erros. E em nenhum lugar a Bíblia diz que eu devo viver uma vida de cristão de uma forma relaxada, de uma forma sem impacto. Abre a Bíblia comigo aqui em 1 Pedro. Só para nós terminarmos. Estou mesmo a terminar. 1 Pedro no capítulo 1. Vamos só ler 2 versículos, o 10 e o 11. Só isso. Para mostrar a importância, o que acontece se nós não tivermos diligência ou esforço. Então diz lá na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, no versículo 10, diz assim: Por isso, irmãos, ele está a falar para nós, amém? Apóstolo Pedro. Por isso, irmãos, procurai com diligência... deixa-me ler de outra maneira. Diz assim: Por isso, irmãos da arca, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, por quando, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Verso 11. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Está aqui o apóstolo Pedro a dizer que se eu tiver diligência não vou tropeçar. Então, como é que eu faço para não tropeçar nas armadilhas do mundo? Esforçando-me pela palavra, tendo diligência, sabendo o que é que Jesus me chama para fazer. E qual é o resultado disso? Diz aqui no verso 11. Será suprida, ou seja, será considerada viável a minha entrada no reino dos céus, no reino eterno do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quem constrói a casa que não cai, qual é o alvo a longo prazo? A entrada no reino do Senhor Jesus Cristo. Portanto, se eu, isto agora aqui é uma questão analítica ou de lógica, se eu sou diligente, se eu me esforço, se eu ouço Jesus, construo uma casa que não cai, qual vai ser o meu objetivo? Chegar ao reino do Senhor Jesus Cristo no dia em que o Senhor me chamar para a sua glória. Só que há aqui um objetivo adicional que o apóstolo Pedro não diz. É que o legado que eu deixo para os meus filhos e para os meus netos é exatamente o mesmo. E se eu não sou diligente, se eu não me esforço, se eu não uso as ferramentas que o Senhor Jesus me dá, a probabilidade do meu legado falhar é imensa. Porque eles vão ver em mim um pai ou uma mãe que priorizou tudo na sua vida, exceto a palavra de Deus. Ou seja, tinha sempre tempo para isto, tinha sempre tempo para aquilo, conseguia sempre fazer isto, conseguia sempre fazer aquilo, mas quando chegava à altura das coisas de Jesus, o que os meus filhos, o que os meus netos vão ficar na sua retina é
O meu pai para isso não tinha tempo. A minha mãe para isso não tinha tempo. O meu avô para isso não tinha tempo. A minha avó para isso não tinha tempo. Mas para as coisas que ele gostava ele tinha tempo. Isto é o que fica gravado neles. Esta é a semeadura que nós fazemos. E quando nós fazemos essa semeadura, eu atrevo-me a dizer, não só a nossa casa não fica firme na rocha, mas é uma casa que cai. Mas o que nós deixamos para eles é aquele chapéu de sol da praia, que fica logo ao de cima na areia. E eles habituam-se, em vez de ver um pai ou uma mãe, que escavam bem fundo para que aquilo não caia, habituam-se a que cada vez que vão à praia, olha, lá está o nosso chapéu a voar. E vivem com isso a vida toda. Eu já me aconteceu ver o meu chapéu a voar. Naqueles dias está tanto vento, que a gente é teimosos e aquilo nem que fosse até à China dava, mas pronto, isso é diferente. Mas nunca mais voou. Voou uma vez e nunca mais voou. E é esse o legado que nós deixamos para os nossos. É nós sermos aqueles que voam, aqueles que tropeçam, como aqui diz. Porque se não houver diligência, nós tropeçamos. Podemos ficar de pé para terminarmos. Amém? Para nós orarmos para terminarmos. O que é que nós devemos ter em atenção? Nós devemos ter em atenção. Pode haver circunstâncias na minha vida que me levem a que eu ainda não tenha despertado de alguma forma. Agora pensa assim. Vê como Deus, vê como Jesus, vê como o Espírito Santo se preocupa com a tua vida e com a minha. O Senhor sabia que a semana passada iríamos falar sobre despertamento. Mas o Senhor sabia também que era importante a gente levar uma segunda dose do antibiótico. Que às vezes a primeira não faz efeito. Então o Senhor nos trouxe esta palavra hoje. Para nos mostrar a importância de nós não só despertarmos e ficarmos firmes, mas depois não ficarmos acordados sem saber o que fazer. Porque se eu ficar acordado sem saber o que fazer, isso não me vai levar também a lado nenhum. Eu estou desperto, mas não estou a fazer nada. Então é quase um suplício aquilo que eu estou a fazer. Agora, se eu desperto e eu entendo que a graça que o Senhor tem sobre a minha vida não é para eu brincar com ela, mas é para eu aprender que me devo esforçar, as coisas mudam. Podemos fechar os nossos olhos para orarmos. Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado porque estamos aqui para receber a Tua palavra, ou em direto, ou depois na gravação. Obrigado porque nos permites estar aqui. Obrigado, Senhor, porque hoje nós escolhemos não só despertar, mas manter-nos despertos. Obrigado, meu Deus, porque nós não queremos mais ser confundidos com esse cristão que não se esforça. Não queremos mais que os nossos filhos, que os nossos netos, que aqueles que nos conhecem lá fora olhem para nós como alguém que não é referência de Jesus. Mas queremos que a partir de hoje possam olhar para nós e ver em nós essas testemunhas de Jesus. Desde Samaria até aos confins da terra, o Senhor Jesus nos chama para ser testemunhas. Eu oro, meu Deus, para que aquela inércia que algum de nós tínhamos, alguma sonolência espiritual, o achar que amanhã ainda vou sempre a tempo, Deus, que hoje possa ter feito realmente uma mudança em cada um de nós, na nossa alma, no nosso posicionamento, para nós entendermos a importância de nós não dizermos mais ou fica para amanhã, mas dizermos a partir de hoje: eu quero ser esse homem, essa mulher que lê a palavra todos os dias. Eu quero ser esse homem, essa mulher que vou ter o meu tempo com Jesus todos os dias. Eu quero ser esse homem, essa mulher que ouve a voz de Jesus e que atua de acordo com ela. Eu quero ser esse homem, essa mulher que ouve a direção do Espírito Santo e obedece, mesmo que isso lhe custe, que a sua alma possa ser contrariada e a sua carne também. Eu oro, Senhor, para que nos dês esse espírito de ousadia que nos leva a avançar, como cantámos há pouco. Que nós não tenhamos medo de subir à Tua presença. Que nenhum de nós tenha medo
As pernas podem tremer porque estamos a chegar ao pé do Deus Todo-Poderoso, mas que a gente sabe que é um Deus que ama, um Deus que cura, um Deus que perdoa, um Deus que restaura. Então que nós possamos ir ao seu colo, da mesma forma que um bebê vai ao colo de um pai, com total confiança que Ele não nos rejeita, porque Ele não nos rejeita, mas que Ele nos recebe e que Ele nos dá uma direção. Eu oro, Senhor, para nós não ficarmos mais inebriados no nosso sucesso pessoal, inebriados com aquilo que já conseguimos pela força do nosso braço, mas pelo contrário, entendermos que tudo o que temos foi o Senhor Jesus que nos entregou. Ele pode nos entregar uma vida muito melhor que aquela que nós temos hoje. Eu oro, Senhor, por um reatamento do relacionamento com Jesus em cada um dos meus irmãos. Deus, que não haja vergonha de hoje cada um chegar ao seu lugar secreto, pedir perdão ao Senhor Jesus porque tem estado longe e dizer: me aceita de volta, Senhor Jesus. Eu quero voltar a ler a Tua Palavra. Eu quero voltar ao início de tudo. Eu quero voltar ao início. Eu quero, como diz lá em Apocalipse, vê onde perdeste esse primeiro amor. Volta lá, recupera e vem ter comigo. Jesus não diz vai-te embora. Jesus diz vê onde perdeste esse primeiro amor e volta a ter comigo. Eu oro, Senhor, para que hoje esse primeiro amor possa voltar sobre a Tua igreja, sobre cada um de nós. E hoje, a partir de hoje, eu declaro sobre as nossas vidas que não seremos mais construtores que fazem mal de uma forma leviana, de uma forma não esforçada, mas seremos homens e mulheres que são construtores, que constroem a sua vida na rocha que é Jesus. Possamos ser homens e mulheres que abençoam os filhos, homem que abençoa a esposa, mulher que abençoa o esposo, pai que abençoa o filho, filho que abençoa o pai. Possamos ser essas pessoas. É isso que o Senhor Jesus nos chama hoje, para que a nossa vida espiritual seja construída de grau a degrau, de grau a degrau, de grau a degrau, mas um degrau sólido, construído nessa rocha que é Jesus. Vem, Senhor Jesus, ministrar nos nossos corações nesta manhã. Vem-nos trazer esse entendimento que nós temos que mudar, que não haja soberba em cada um de nós, mas que a gente possa diminuir para que o Senhor Jesus cresça em cada um de nós. É o que eu oro no nome de Jesus.